Sistema unispírita ou monoespírita, como variedade do sistema otimista, temos que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo, que é o protetor da Terra, diante das comunicações das mais baixas trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, ainda se lhes caberia a ilusão. A sabedoria de Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denis Rivaio, é muito grande, é uma sabedoria muita perspicácia para uma pessoa só. Então, ele, logicamente, que ele não agia sozinho, ele estava ali cercado por um grupo de espíritos que o ajudavam, intuíam, mas ele tinha muita sabedoria, muita preparação. Segundo Rochester, ele relata em alguns livros, como O Farol Mernefitá, ele cita Menófis IV, professor de Moisés e Pinehas, como sendo uma das encarnações de Kardec. Depois, no livro Cornélio, o Centurião que viu Jesus, e em Herculano também, que o Cornélio, o Centurião que viu Jesus, é um complemento do livro Herculano, ele cita lá o Centurião Cornélios como uma das encarnações de Kardec, e depois no livro Os Luminares Tchecos, ele cita Jan Hus, o primeiro sacerdote a celebrar um culto religioso, a celebrar uma missa, né, no idioma pátrio, sob a influência então de John Wycliffe, um inglês que escreveu um livro que relatava que os cultos religiosos deveriam ser feitos no idioma pátrio. E Jan Hus então coloca em prática e recebe como prêmio, né, lógico, ser queimado vivo como um dos últimos, ou talvez o último mártir a ir para a fogueira. Então, esse espírito de grande sabedoria, de grande conhecimento, quando fizemos essa analogia de reencarnações de Allan Kardec, segundo J.W. Rochester. E citamos até os livros, para quem quiser ler, quiser olhar aonde está a citação. Então, esse grande homem, esse grande espírito, que veio à Terra nos trazer essa bênção que é a doutrina espírita, ele foi muito bem preparado. Tendo sido um sumo sacerdote egípcio, ele lidava com todas essas situações, com as materializações luminosas, com a escrita direta e com vários outros fenômenos mediúnicos, como aqueles que Moisés produzia, juntamente com Pinehas, para assustar os egípcios e fazer com que os hebreus passassem a confiar com mais segurança em Moisés. E Moisés conseguiu tal proeza que até hoje um grande número de judeus eles têm em Moisés o líder espiritual absoluto. Eles não acreditam em outro profeta, considerando Moisés como o maior deles. A gente não entra em nenhum mérito aqui de quem é maior, quem é menor, apenas somos cristãos, e como cristãos nós acreditamos que Moisés trouxe a primeira revelação, que é a revelação de um Deus único. O povo hebreu foi escolhido, não o povo hebreu foi escolhido, um grupo de espíritos foi escolhido para estarem ali reencarnados em Israel, onde eles trabalhariam os conceitos de Deus, do Deus único, para servir de base para quando Jesus viesse trazendo a segunda revelação do amor, da compaixão, da solidariedade, da confraternização, tivesse já uma base estabelecida. E mesmo assim foi difícil, teve muito sangue derramado para poder implantar o cristianismo. Depois, Calvino, Martin Lutero foram implantar o protestantismo, que é quebrar o poder estabelecido pela Igreja Católica, e nisso que ele enfraquece o poder da Igreja Católica, começa-se a existir mais liberdade para desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da ciência, e então, quando em 1850, a partir de 1850 começa a acontecer os fenômenos espíritas. A partir de 1859, Kardec começa a fazer esses estudos e estabelecer uma filosofia que explicaria ou explica todos aqueles fenômenos. Então, a partir dali, a sociedade humana já está mais segura para desenvolver e estudar livremente.
e começar ali a colher os grandes desenvolvimentos científicos, tecnológicos, que serviram de base para aquilo que nós temos hoje em termos de desenvolvimento tecnológico científico. Então, no processo da vida, tudo vai ganhando uma série de evoluções. Nessas evoluções é importante que nós entendamos o mecanismo evolutivo, saber que todas as informações vão se aperfeiçoando, todos os processos de crescimento humano, ele é muito bem estabelecido, muito bem gerenciado pela espiritualidade superior. E um detalhe que muita gente vai se chocar, que em 1500 era para ter sido estabelecido o espiritismo, quando os médiuns começaram a ser queimados. E muito provavelmente os médiuns de hoje são aqueles que queimavam os médiuns de ontem. E aí, portanto, tem toda essa coisa contra a doutrina espírita. Isso é apenas momentâneo. Daqui a pouco, aqueles espíritos que tiveram que enfrentar a barra mais pesada devido a todos os enfrentamentos que eles provocaram lá atrás e resgataram aqui, eles estão se passando para o outro mundo, vindo outros médiuns já com karma menos complexo. A maioria dos médiuns que vão começar a assumir de agora para frente são os judeus que morreram na Segunda Guerra, que estarão reencarnados, então já tem um karma mais aliviado e trabalharão novos conceitos ou melhor, até os novos conceitos no sentido de interpretar bem a doutrina espírita, novos conceitos religiosos no sentido de sermos menos preconceituosos com relação ao outro e mais respeitadores das leis divinas e dos códigos divinos de ética, de moral, para que assim estejamos em condições de produzirmos mais pela nossa sociedade. Então, não adianta querermos tolher um movimento espírita, tolher um movimento de espiritualização da humanidade, porque o momento é de colher os bons frutos da espiritualização da humanidade. Por mais que tenha situações adversas, o momento melhor para se trabalhar na espiritualização é agora, porque as pessoas estão buscando uma resposta para muitos acontecimentos desagradáveis que têm acontecido. Portanto, nós precisamos aprender a desenvolver ao nosso redor pontos filosóficos de raciocínio, de entendimento, para melhor compreendermos a nossa sociedade, melhor compreendermos a vida em si e aquilo que tem ao nosso redor, para que nós possamos ser mais úteis ao mundo onde nós estamos. Os preconceitos criaram todo esse fosso de discórdia, de revoltas, de guerras, mas ao momento que as pessoas souberem, dentro do mundo político, usar a diplomacia, dentro do mundo religioso, usar da tolerância, da compreensão e do respeito, o bem vai prevalecer. E aí, todos aqueles que estiverem falando a linguagem do bem vão estar estabelecidos aqui na Terra, dentro de padrões de respeito, de solidariedade, de compreensão. E o outro tópico importante é que saibamos educar os espíritos que estão ao nosso redor, sabermos emanar bons pensamentos para as zonas de conflito, para que esses espíritos que provocam toda essa guerra despertem para Deus, comecem a entender a lógica de um bom relacionamento político, diplomático e social entre as nações, para que nós tenhamos o reino divino estabelecido na Terra. O tempo que vai levar tudo isso vai depender da forma com que estamos agindo, como nós estamos interagindo uns com os outros e principalmente buscando entender a doutrina espírita, que vem quebrar todas as barreiras que possam existir, porque ela mostra que somos espíritos imortais. Hoje estamos reencarnados no Brasil, amanhã na África, depois na Ásia e assim sucessivamente, buscando o nosso processo evolutivo, buscando o nosso processo de reestruturação. E quanto mais sedimentado estiver o Evangelho em nossa vida, melhores oportunidades nós vamos ter. E aí nós vamos saber construir um mundo melhor. Então, todas as comunicações grosseiras, todos os preconceitos, não podem vir de um espírito bom. Vai ser de espíritos, ainda eu prefiro usar o termo perturbado, em profundo desequilíbrio psíquico, do que falar que eles são atrasados, grosseiros, né? Porque as pessoas, às vezes a gente vê pessoas aqui encarnadas agindo com total grosseria,
são aquelas chamadas pessoas ignorantes, né, que falam com total falta de educação, não tem o mínimo discernimento para tomar determinadas atitudes, determinadas ações. Ele passa por um tratamento de desobsessão e às vezes pode durar anos, muitos anos, décadas até. E em um dado momento, a espiritualidade fala assim, ó, desligamos o mais complicado de todos. E aquela pessoa se torna outra totalmente diferente. Se torna uma pessoa educada, compassiva, disposta à solidariedade, disposta a contribuir, disposta a ajudar. Lógico que ele já tinha esse germe antes. O germe da bondade já estava nele. Mas ele já era tolhido de expressar essa bondade devido à influência de uma companhia espiritual atormentada pelos conflitos existenciais do passado. Quando esse espírito é esclarecido, é então recolhido nos planos apropriados do seu processo evolutivo na parte espiritual, essa pessoa que está aqui encarnada se torna uma outra pessoa totalmente diferente, totalmente mais educada, e principalmente mostrando ser uma pessoa muito melhor. Então isso mostra para a gente, primeiro, a realidade da doutrina espírita. Segundo, que existem as influências espirituais. Porque se Joãozinho era uma pessoa muito grosseira, foi passando por tratamentos espirituais ao longo de sua vida e em um dado momento a espiritualidade avisa que aquele espírito foi retirado. E Joãozinho se torna uma outra pessoa, como a gente normalmente se diz, um gentleman, aí tem alguma coisa que condiz com aquilo que foi estudado. Essa é a maravilha da doutrina espírita. Então, as comunicações grosseiras promanam de espíritos também grosseiros, que no caso a gente prefere falar atormentado, desequilibrado por conflitos existenciais de vidas passadas. E aquelas comunicações mais bonitas, mais superiores, que trazem sempre um cunho de verdade, um ponto de elevação dos nossos sentimentos, um ponto de reflexão diferenciado, são dignos daqueles espíritos que já adquiriram a superioridade do entendimento da razão. A maioria deles, porém, concordam em que tem recebido alguns muito ruins, o que explicam dizendo ser uma prova a que o bom espírito os sujeita, com o lhes ditar coisas absurdas. Assim quanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que eles pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. É pensar a mesma coisa de forma diferente. Então, um pensa que está sendo a personificação do mal, passando as mensagens boas e ruins para nos testar, para nos tentar, para nos arrebanhar para o time dele. E o outro pensa que Jesus está passando comunicações detestáveis para testar se nós somos bons realmente. O que não condiz com a essência daquilo que a espiritualidade vem trazer para nós, que foi todo o corpo de doutrina estabelecido por Kardec. Mas ele colocou aqui para nos mostrar que existem pessoas que pensavam assim, e deve ter gente que pensa assim até hoje. Deve, não tem. Entre essas duas opiniões, tão opostas, quem sentenciará? O bom senso e a experiência, logicamente. Diante de duas opiniões tão opostas, mas também tão muito pouco lógicas, o bom senso e a experiência vai nos mostrar que cada um tem um pouco de razão. Mas o ponto de equilíbrio é que existem espíritos bons e espíritos ruins se comunicando. Dizemos, a experiência, por ser impossível que os que professam ideias tão exclusivas tudo tenham visto e visto bem. Então, a experiência, por ser impossível que os professam ideias tão exclusivas, tudo tenham visto e visto bem. Ah, tá. Então, ele está dizendo, o que ele faz a pergunta e depois responde que a experiência prevalece. Porque com a experiência, o bom senso, se você não tem experiência, como que você vai ter o bom senso? Kardec era fantástico, muito sutil, muito perspicaz nas suas colocações, no seu modo de entender, que a gente lê, e depois na hora que a gente vai comentar, a gente tem que pensar ainda para poder falar com consistência. Então, a experiência prevalece. Por quê? Quando você tem experiência, você já viu muitas comunicações boas, muitas comunicações ruins e muitas comunicações no meio do caminho. Boas, ruins, no meio do caminho, você vai olhando, você vai vendo que não professa de um único espírito, são vários espíritos.
São inúmeros espíritos, ok? Então, essa é a importância da gente poder entender aquilo que o Kardec estava passando e, principalmente, a gente vê que ele foi muito perspicaz. Ele colocou nas revistas, colocou nos livros os pontos de discórdia e ele explicava sutilmente para nós compreendermos que aquele ponto de vista não pode estar certo, porque naquele ponto de vista tem detalhes que precisam ser bem observados e, ao serem bem observados, mostra-nos que não estão em pleno acordo com aquilo que precisa ser entendido, aquilo que precisa ser compreendido. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo aqueles, o Cristo, segundo estes, que toma todas as formas. Então, nós temos que ter muito cuidado porque o bom senso deve prevalecer. E o Kardec era o bom senso encarnado e um bom senso cheio de experiência. Bom senso com experiência, sabedoria. E aí, se nós queremos ter um pouco de sabedoria, embora guardadas as devidas proporções, estudemos Kardec minuciosamente, com muito carinho, com muita atenção. Certamente que algumas informações vão passar desapercebidas aqui por mim, mas vocês em casa, ao fazerem os estudos, ao trocarem ideias, vão pescar coisas mais interessantes. O importante é que a gente, fazendo o estudo, lendo e comentando, facilita para aqueles que estão iniciando na doutrina espírita e facilita também para aqueles que querem trocar uma informação e às vezes não têm oportunidade. E assim, todo dia em casa, 15 minutos, meia hora, 1 hora de estudo, vocês vão estar adquirindo mais informações. Porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar. Com que fim o Espírito da Verdade nos viria enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho, por quem derrama lágrimas. Então, quando as pessoas creem que é só o mal, ou que é só o espírito do mal, só o espírito do bem que está se comunicando, por que ele enganaria uma mãe? Com que finalidade? Qual o motivo de estar enganando essa mãe? A razão se nega a admitir que o espírito entre todos os santos desça a representar semelhante de comédia. Demais negar a possibilidade de qualquer outra comunicação, não importa em subtrair ao espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Digamos, pura e simplesmente, que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. Então, muitas das vezes, a gente vê as pessoas chegando para a gente em extremo desespero, em extrema angústia porque um parente morreu, e a gente vai deparar com várias histórias, das mais absurdas, das mais complexas, mas está dentro da dificuldade daquela pessoa, nós temos que respeitar. E a doutrina espírita tem a capacidade de levar a qualquer um a consolação, a qualquer um o ponto de equilíbrio para ele ter mais conformação com aquilo que a vida está oferecendo ali no momento, que é a separação pela morte. Mas saber que essa pessoa pode estar te acompanhando, passar uma mensagem para você, simplesmente dizer, olha, eu estou aqui, estou bem, estou trabalhando no mundo dos espíritos, de vez em quando passo na sua casa para fazer uma visita. Olha que coisa legal. Você já se sente confortado, a vida não acabou, a vida não terminou. Foi apenas um transporte, uma passagem para um outro plano de vida. Então isso se torna extremamente importante e extremamente necessário ao nosso processo de entendimento, ao nosso processo de compreensão do outro, da vida e das situações que estão ao nosso redor. Precisamos procurar raciocinar em o que é a morte.